traição. Esse é o sentimento do torcedor do Botafogo hoje. Muitos vão para a linha de chamar o Arthur Jorge de mercenário, muitos vão na linha de falar que ele foi pragmático e que ele está certo em buscar uma valorização e reclamar da forma como ele conduziu tudo isso. Você pode ter uma abordagem X ou Y, mas o fato é que, seja qual for a sua abordagem, a maior parte da torcida do Botafogo hoje se sente traída pelo Arthur Jorge. O que eu posso te dizer, Arthur Jorge, é que o Botafogo é maior do que qualquer personagem. O Botafogo é maior do que qualquer um, como diria o sábio Luiz Roberto. O Botafogo tem uma camisa das mais pesadas do futebol mundial. E você é um mentiroso. Você disse que iria sair para um projeto que fosse um projeto esportivo, melhor, maior, que te permitisse ganhar todos os títulos, porque você quer estar sempre no mais alto nível e competido. Mentira! Mentira! Você mentiu no microfone da ESPN Brasil, você mentiu nos microfones portugueses, você está deixando para trás o Mundial de Clubes, a busca de um bi de Libertadores, a busca de um tetra brasileiro, a conquista inédita de uma Recopa, a conquista inédita de uma Supercopa Rei do Brasil e a conquista inédita de uma Copa do Brasil. Com o elenco dos mais caros da América do Sul, com o elenco comprovadamente o mais poderoso da América do Sul, com o melhor time da América do Sul e com um dono, um John Textor, prometendo colocar robustas quantias no Botafogo nessa janela de transferências. Portanto, tudo que o Arthur Jorge disse nas suas entrevistas foi mentira. Ele mentiu para o John Textor, ele mentiu para a diretoria do Botafogo e, o mais grave, ele mentiu descaradamente para o torcedor do Botafogo. Ele mentiu para quem o amava, ele mentiu para quem o idolatrava, ele mentiu descaradamente. Para mim, guardadas as devidas proporções, meu sentimento como torcedor é que o que o Arthur Jorge fez foi pior do que o Luiz Castro fez. Sim, ele conseguiu superar o Luiz Castro. Ah, Manel, mas ele deixou títulos para trás, o Luiz Castro saiu no meio do caminho. Pelo menos o Luiz Castro foi homem. Pelo menos o Luiz Castro foi honesto. O Luiz Castro recebeu um telefonema e falou: irmão, eu quero ir. Estou indo e fui. Ah, Manuel, mas você não é grato por tudo que o Arthur Jorge fez pelo Botafogo? Claro que eu sou. Para sempre ele vai ser o técnico da Libertadores. Para sempre ele vai ser o cara que tirou o Botafogo da fila depois de 29 anos em relação ao Campeonato Brasileiro também. 29 em relação ao Campeonato Brasileiro, 31 sobre taças internacionais. Só que a forma como ele escolheu fazer isso, para mim, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Na vida, você tem que saber perder, mas você também tem que saber ganhar. Quantos jogadores e treinadores passaram pelo Botafogo que não conquistaram títulos e ainda assim são idolatrados até hoje? E assim o são por terem caráter, por terem palavra, por serem personagens de papo reto, olho no olho, e não mentirosos que ficam dando recadinho via imprensa. A notícia de momento apurada pelo Matheus Medeiros, também dada aí pelo Thiago Franklin, todos os apuradores, é que o Botafogo apenas aguarda para a multa rescisória do Arthur Jorge ser paga. O Botafogo com isso vai embolsar cerca de 12 milhões e meio de reais, o que não faz a menor diferença nos cofres do Botafogo, mas é um dinheirinho que provavelmente o John Textor vai usar para pagar a multa de outro treinador. E aí, a gente precisa aqui falar uma coisa que é verdade, né? O Botafogo não foi lá no Braga arrancar do Braga o Arthur Jorge.
O Botafogo não foi lá no Aldo Rail, no próprio Catar, arrancar o Luiz Castro de lá, pagando sua multa rescisória. Portanto, meus amigos, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O mercado é esse. O mercado é violento. O Botafogo vai notificar a FIFA. Cara, com todo respeito, você já viu algum clube efetivamente pagar algum valor ou ser realmente punido por conversar com o treinador antes ou depois? Enfim, existe isso. Concordo que tem que notificar mesmo, tem que ir para cima, mas no final do dia eu acho que pouca coisa muda. E o John Textor está muito irritado, o John Textor está muito decepcionado. Inclusive, ele fez uma coisa que desde que ele chegou no Botafogo ele nunca tinha feito, da indireta para treinador. Mesmo no caso do Luiz Castro, não me recordo disso ter acontecido. Indireta para Arthur Jorge no Botafogo, John Textor posta foto com funcionários e diretoria, principais jogadores voltando para 2025. E os principais jogadores são os funcionários, aqueles que fazem questão de estar no Botafogo, aqueles que amam o clube, aqueles que querem construir uma história aqui. Não aqueles que mentem descaradamente na imprensa dizendo que querem projetos vencedores e abandonam tudo que eu listei para vocês para no final do dia jogar o campeonato Qatar, que não vale de porra nenhuma, a não ser para botar dinheiro no bolso. Então tá aqui o John Textor, principais jogadores voltando para 2025. Olha, ele posta aqui a foto com os funcionários do clube, né? E aí posta ele aqui com o Alessandro Brito, com o Tairo Arruda, né? Enfim, uma série de postagens aqui, ó, ele aqui com o novo presidente, João Paulo, né? Acho que é João Paulo Magalhães, o Montenegro, eterno presidente, o Durcésio, que para muitos entrou na história como o maior presidente da história do Botafogo. Eu acho que era o Montenegro, mas agora eu acho que é o Durcésio, de fato, por tudo que a SAF representa. Foi ele o responsável a construir isso, né? Mas foi o líder, né? O cara que estava na cadeira. John Textor aqui beijando a taça. Enfim, de fato, gente, de fato é isso que importa. De fato é isso que importa. Eu vou trazer vocês aqui para alguns posts que me chamaram um pouco de atenção nas redes sociais, porque existe vida após Arthur Jorge, não tenha dúvida. Olha, página Datafogo. Vamos pensar no futuro? Na nossa visão, esses são 4 nomes que podem pintar no Botafogo. Sinceramente, eu não concordo com os nomes que estão aqui, não. Beleza? Mas tá aí. É informação na opinião, o Textor gosta muito do Tite. Uma pessoa, hoje, na parte da manhã, falou comigo o que eu acho do Tite, se eu acho que seria um bom nome para o Botafogo, dizendo que sim, existe algum interesse no Tite. Cara, não é um técnico que me agrade, tá? Vou dizer logo de cara, pô, Manel, mas o cara foi técnico do Flamengo, da seleção brasileira, ganhou tudo no Corinthians. Você não acha que o Tite pode ir bem no Botafogo? Acho sim que o Tite pode chegar e mandar bem no Botafogo. Eu acredito que essa seja uma possibilidade. Porque eu não reputo o Tite ser um técnico ruim. Não é disso que se trata. Eu acho que lá no Flamengo 1000 coisas aconteceram para que ele não pudesse colocar o melhor Flamengo em campo. Tinha um vestiário rachado, aquela briga com o Gabigol, aquela coisa toda. Mas eu não acho que o estilo de futebol do Tite combine com o Botafogo Way. Tá? Mas eu acho que se o Textor de fato quiser o Tite, o Botafogo seria um excelente caminho para aquilo que o Tite quer há muito tempo, que é a Europa. O Textor pode muito bem fechar um contrato de 3 anos com o Tite e falar o seguinte, cara, você vai ficar aqui 1 ano no Botafogo, vai fazer essa temporada toda aí, eu vou procurando já outro técnico, e se você vencer algum título de expressão, bota uma meta, né? Bota uma meta. Se você vencer algum título de expressão, eu te levo lá para o Lyon. Se você quiser ir. Beleza? E assim o Tite entraria no mercado europeu, que é algo que ele busca há muito tempo e desde o final da Copa do Mundo ele não conseguiu. Isso, mais uma vez, seria interromper um trabalho de longo prazo no Botafogo, que é o que o Textor buscou com o Luiz Castro, é o que o Textor buscou com o Arthur Jorge, lá atrás buscou com o Bruno Lage e nessas 3 oportunidades não conseguiu. Trazer um cara que quer ir declaradamente para a Europa é assumir que você não vai ter um trabalho de longo prazo mais uma vez no comando técnico do Botafogo. Mas assim, por outro lado, a gente não tem garantia de nada, né? O Arthur Jorge está aí para provar isso. Pelo menos ele foi uma evolução em relação ao Luiz Castro, que ele não saiu no meio da temporada. Né?
Aqui você tem o Pedro Martins, não é isso? Foi um nome que eu, aqui no canal do Manel, trouxe com muita veemência quando o Arthur Jorge acabou sendo contratado naquela oportunidade. Eu trouxe muitas vezes o nome do Pedro Martins, tá? É um nome que foi muito cogitado dentro do Botafogo naquela oportunidade. Eu não me surpreenderia se eu o visse ganhando força no Botafogo. Deixa eu ver onde é que está o treinador. Treinador Pedro Martins, atualmente. Só para não falar besteira aqui, a gente dá o lugar correto dele. Salvo engano, ele está no Algarafa ainda. Ele está lá no Algarafa, tá? Ele está no Algarafa desde mês 11 de 2022. Ele é um cara que está num ciclo sólido lá. Está indo para várias temporadas. Olha que curioso. Você, em tese, não precisaria perder esse cara para o mundo árabe porque ele já está lá. O que não quer dizer nada, né? Porque o Luiz Castro também já estava lá e acabou voltando. Saiu do Catar, veio para o Botafogo, do Botafogo ele foi para o Al-Nassr. Então, é isso. Tem esse camarada aqui que, sinceramente, está me fugindo do nome dele agora, é técnico do Santa Clara, mas acredito que não. Tem o Sérgio Conceição, né? A galera quer muito o Sérgio Conceição. Deixa eu botar aqui, Sérgio, treinador Sérgio Conceição. Acho que era ele, né? Ele aqui, ó. Tem o Sérgio Conceição, que é um técnico que as pessoas pedem muito no Botafogo. Eu vou botar na ficha técnica dele aqui. Talvez dos nomes ventilados, é o nome que mais me agrada nesse momento. O último clube dele foi no... Aqui, ó. Ele tá sem clube, melhor dizendo, tá? Ele já ganhou 3 vezes a Supertaça de Portugal, ele já ganhou a Taça da Bélgica, ele já ganhou a Taça da Liga de Portugal, ele já venceu a Taça de Portugal 4 vezes e ele já foi campeão português 3 vezes, o Sérgio Conceição. Ele é um técnico histórico no Porto, são 368 jogos, 2,29 pontos ganhos por jogo. Isso é muito alto para um treinador. Ele teve uma passagem menor, né, em diversos clubes, como Nantes, da França, Vitória de Guimarães, em Portugal, Braga, por onde passou Jorge Jesus, o próprio Arthur Jorge, beleza? E ele foi diretor esportivo no PAOK da Grécia também, olha que interessante. Como jogador aqui, aí tem uma série de times, jogou na Inter de Milão, na Lazio, no Parma, na Inter. É um cara que eu acho que seria difícil de trazer, porque é um cara que com certeza tem muito mercado na Europa, um jogador que jogou em grandes clubes europeus, como ele jogou, é um cara com muita entrada, é um cara muito forte de mercado português, certamente ele não fica desempregado, se ele estalar os dedos lá em Portugal, ele teria bastante oportunidade de trabalho. O cara que realmente me chama a atenção, né, permanecer no Botafogo, não é nem o Arthur Jorge, eu já vinha falando isso aqui no canal do Manel. O cara que me chama a atenção é esse cara aí, é o Alessandro Brito. É a página Futebol da Depressão, que, salvo engano, a ADM é botafoguense, uma página muito legal de acompanhar, diga-se de passagem. Ele traz essa postagem sobre o Alessandro Brito que me chama a atenção. Aqui está um dos principais nomes do projeto, abaixo apenas do Textor, na opinião da página. E eu concordo com ele. Tá? Sem esse daí, nem o Cristiano Ronaldo conseguiu fazer Luiz Castro campeão. Esse daí montou o time campeão do Atlético Mineiro e da Copa do Brasil e do Brasileiro. Fez um time mediano que foi montado para classificar na Libertadores de 2023, né, liderar o campeonato por 33 rodadas no Brasileirão. O time campeão fez o time campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Esse daí sim, se saísse do Botafogo, eu ficaria extremamente preocupado. Poucos entendem da bola como esse maluco aí. E o seu pessoal que comanda o departamento de futebol do Botafogo. Enquanto esse cara estiver no Botafogo, eu sigo tranquilo, independente de quem sai. Eu concordo demais com a opinião dele. Eu acredito, no final do dia, que ninguém é insubstituível. Nem o Arthur Jorge, nem o Alessandro Brito. Acredito que o John Textor, por ser um empresário de muito sucesso, ele já aprendeu na vida, e com certeza ele está falando isso dentro do Botafogo, que quando você traz um grande profissional, como é o caso do Alessandro Brito, você estrutura processos internos e você treina, capacita pessoas para que, se um dia esse profissional deixar a sua organização possa continuar performando no mais alto nível, mesmo que aquele profissional não esteja mais lá. Tá bom? Então, mesmo que o Alessandro Brito saísse, eu acredito que o Botafogo poderia
seguir um belo caminho no seu departamento de scout. Seja como for, o Alessandro Brito foi sondado aí pelo Flamengo e tudo mais e não saiu, o que me deixa muito feliz, me deixa realmente bastante satisfeito. Eu vou vir com vocês aqui na minha página, porque é óbvio que muita gente já colocou 1000 nomes, né? Já se falou em Jorge Jesus, já se falou em Renato Gaúcho, já tem gente falando de Cuca, e é óbvio que é o Luiz Castro, por tudo que ele representou no Botafogo, até ele ter feito o melhor primeiro turno da história de um campeonato brasileiro, ele sempre volta à baila. E para mais de 1000 votos, as pessoas não gostariam do Luiz Castro no Botafogo, tá? Então tá aqui o dado para quem quiser saber como é que está o termômetro do sentimento, pelo menos aqui desse pequeno universo de pessoas que opinam nas páginas do Twitter. Aqui é onde eu trago para vocês, o Botafogo é maior do que qualquer pessoa, mercenários vão e vêm, mas você nunca está só, a sua torcida te quer bem, não te abandona na pior, como canta a música da torcida nas arquibancadas, né? Enfim, o Arthur Jorge deixa para trás um Super Mundial, o Bida Libertadores, o Tetra do Brasileirão, a Recopa, a Supercopa, se consolidar como o maior técnico da história do Botafogo. Transformou toda uma idolatria em decepção e desprezo. Não tem clima para ficar. Já foi. E é isso. Bom, quero saber da sua opinião aqui embaixo. Estou bastante ansioso. Tenho certeza que eu vou ler muitas mensagens não muito positivas em relação ao Arthur Jorge, por tudo que a gente já vinha lendo. Eu fico muito decepcionado com a postura do treinador que conseguiu transformar o que era para ser um final de ano mágico para o torcedor do Botafogo, num final de ano de decepção, de amargura, de sentimentos ruins, de incerteza. Era para ter sido um dezembro feliz, mas acabou sendo para a maior parte das pessoas um dezembro muito triste, única e exclusivamente por causa do mau comportamento do treinador. Ele poderia até ter saído, mas não dessa forma. Ele poderia ter saído pela porta da frente, não pela dos fundos. Sair pela porta dos fundos foi uma opção exclusivamente do Arthur Jorge, que para mim morreu, beleza? Assim como o Luiz Castro não gostaria de ver de volta no Botafogo. Um grande abraço para vocês que ficam